Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. João capítulo 21, verso 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Louvado seja Deus! Estamos estudando Fazendo Amigos para Deus. O tema desta semana, um passo de fé. Hoje, quinta-feira, o compromisso do amor. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outro, inscreva-se no canal, é importante que você inscreva-se no canal e toque o sininho para receber as notificações. Ore pelo canal. Deus há de te abençoar ricamente. Bem querido, bem querida, o compromisso do amor. Compromisso do amor. Quando pensamos em compromisso do amor, pensamos automaticamente no casamento. Entretanto, o amor de compromisso que estamos nos referindo é um compromisso com Deus. Precisamos ter em mente de que o amor verdadeiro é o amor comprometido. É o amor que paga o preço. É o amor que está disposto a passar por privações, provações e superar. E no final alcançar o seu propósito. Neste caso, o propósito divino. Bem querido, bem querida, mais uma vez, a história de Pedro, o martírio de Pedro. Jesus, quando conversava com Pedro, depois então do arrependimento de Pedro, Jesus deu uma oportunidade ainda de que Pedro estivesse do seu lado ou não. E Jesus profetizou para Pedro a forma como Pedro havia de morrer. E isso, Deus antecipou tudo aquilo que havia de acontecer com Pedro para dar a oportunidade a Pedro de segui-lo ou não segui-lo. Que Deus maravilhoso, que Deus de liberdade, que Deus que realmente dá a cada um de nós a total e plena liberdade de vida. Então, querido, então, querida, Jesus disse: olha, Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria, mas chegará o tempo em que você ficará velho e que as pessoas vão te conduzir, as pessoas vão pegar pela tua mão e vão te levar para onde você não quer ir. Com essas palavras, Jesus estava profetizando, diz o verso 19, o gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Na verdade, todos os apóstolos, com exceção de João, mas também que passou por um momento difícil, foram mortos. E essas mortes causadas então pelas autoridades foram mortes de mártires. Foram eles, de fato, pessoas que morreram pela causa, que queriam defender a causa de Deus. E aí cabe um parêntese muito importante para falar em relação a alguns críticos da veracidade do Evangelho, da ressurreição. É claro que aqueles que se apoiam no materialismo científico jamais vão acreditar na ressurreição e vão acreditar nas palavras do Novo Testamento. Entretanto, não se pode negar que o Novo Testamento tenha em si todo um material, todo um aparato, todo um arcabouço de qualidade que lhe dá, então, a referência histórica. Bem querido, bem querida, eu me refiro que, na realidade, quando faz-se a crítica à ressurreição de Jesus, alguns esquecem que os apóstolos morreram por essa causa. Vivemos em um tempo em que a religião oferece para as pessoas muitas vantagens, mas os discípulos, eles não tinham vantagem nenhuma. Os discípulos eram perseguidos, eram renegados da sociedade, os apóstolos eram excluídos da sociedade, tanto judaica como da sociedade romana. E assim, eles não tinham lucro, eles não ganhavam com isso. Mas eles sustentaram essa verdade, que alguns dizem que ser mentira, a tal ponto de dar a sua própria vida. Bem, alguém viveria por uma mentira, mas morrer por ela é bem diferente. Mas os apóstolos morreram pela verdade de que Cristo ressuscitou e que Ele é o Salvador, o Senhor, o Deus que veio viver conosco. Bem, queridos,
E no caso de Pedro em especial, Pedro, ele foi preso, julgado, sentenciado à morte. Segundo a tradição, ele foi condenado à morte de cruz. E segundo a tradição, ele pediu que invertesse a cruz, porque ele não era digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Então Pedro foi crucificado, mas crucificado de cabeça para baixo. Pedro pagou o preço, mas ele sabia disso. Ele sabia que ia haver as grandes alegrias da pregação do Evangelho. Ele sabia que ia haver pessoas convertidas. Jesus falou para eles de todas as maravilhas. Mas ele sabia também que no final ele iria oferecer também a sua vida para sustentar a verdade da ressurreição de Cristo Jesus. Bem querido, bem querida, Pedro seguiu o exemplo do Mestre. A Bíblia diz que Deus amou o seu Filho, amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é crer justamente em Jesus Cristo. A vida eterna é se sair da condenação. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. E Pedro creu nisso de tal forma que a vida material já não era mais tão importante, porque Pedro sabia que aquele que ressuscitou tinha poder também para ressuscitá-lo na manhã da primeira ressurreição, na volta de Jesus. Bem querido, bem querida, Pedro tinha um compromisso. Pedro tinha um compromisso com Jesus. Pedro tinha um compromisso com Deus. Era o compromisso do amor. Bem, e Pedro então cumpriu o seu propósito. E muitos se converteram porque viram a coragem de Pedro na causa mais nobre de Deus. Bem querido, bem querida, vivemos em uma época que as pessoas não querem ter compromisso com nada. Deus não está nos chamando hoje, pelo menos não ainda, para sacrificarmos nossas próprias vidas. Mas Deus está nos chamando para ter um compromisso, para estarmos mais perto dele, para levantarmos a sua bandeira e sermos um exemplo na pregação do Evangelho. Bem querido, bem querida, Deus está chamando a mim, Deus está chamando a você. Deus nos quer comprometidos com a sua causa. Se você entendeu a mensagem, se é seu desejo estar comprometido com a causa de Deus, então, ore comigo. Eterno Deus, obrigado pelos exemplos dos apóstolos, pelo exemplo de Pedro. Que coragem! Que o Senhor nos dê, Senhor, a força, a fé para vermos mais além, para vermos além deste mundo e para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.